Assim, pessoal, falando sobre molinetes com carretéis plásticos, esse tipo de molinete, apesar deles serem desenvolvidos, né, para ter um custo-benefício muito baixo, tá? Esse tipo de material eu só recomendo em duas situações, certo? Quais são elas? A primeira é você não tem certeza se a pescaria é um hobby que você vai querer desenvolver aí na sua vida. Então você não quer gastar muito, não quer investir muito, porque você não sabe se você vai gostar ou não, tá? E a segunda situação é você quer pescar, você já pesca, você não tem uma vara adequada para arremessar, você quer comprar um molinete porque você quer treinar arremessos, você quer melhorar o seu material, o que você já tem aí, mas você não tá com grana para investir, certo? Eu quero um molinete, mas eu não tô com grana, eu quero comprar um outro conjunto para me pescar de beira, mas eu tô com pouco dinheiro. Então, assim, nesse caso aí sim, você pode optar por um molinete desse aqui, totalmente plástico, né? Corpo plástico, manivela e carretel. Porque esse tipo de equipamento, apesar do preço, porque a única coisa que chama atenção nele, você não vai exigir, você vai ser muito limitado com relação à questão de linha, como eu já comentei. Você vai ser muito limitado na quantidade de linha que você vai colocar nele, o tipo de linha que você vai utilizar. Então você não vai poder colocar linhas muito finas ou uma grande quantidade de linha nesse tipo de equipamento, porque o material que ele é fabricado, ele é um material muito básico, certo? Geralmente as linhas vão ser linhas mais grossas, né? Você não vai ter carretéis aqui que vão caber aí uma bitola de linha abaixo aí de 0,25, 0,30. Então, assim, isso aqui ele vai te limitar muito. Como eu falei, eu só recomendo, tá? Eu só recomendo em casos muito específicos. Você não tem certeza se você vai desenvolver a pescaria como hobby ou se você realmente quer montar um outro conjunto, tá com pouca grana, mas quer investir, então você pode optar por esse tipo de material, tá? Recomendo, vai numa loja, pesquisa, dá uma olhada direitinho, vê os preços, que às vezes você pode até encontrar, por exemplo, um caso desse aqui, é um molinete que o corpo dele é todo plástico, tá? Ele é totalmente plástico, manivela, certo? Mas ele tem um carretel em alumínio. Esse daqui eu acho que foi o segundo molinete que eu comprei. Na época, há uns anos atrás, eu gastei, eu acho que foi R$ 70 e ele já veio com uma linhazinha fraca, mas era uma linha 0,30 que me ajudou bastante na época. Então eu comprei muito por causa disso, porque primeiro era um molinete muito barato, certo? Para a época, e ele já vinha com linha e principalmente isso aqui, o carretel em alumínio, tá? Então aqui eu já posso colocar um multifilamento sem problema nenhum, ou o caso que eu fiz aqui, para utilizar ele em pesca praia, mesmo não sendo um molinete para grandes arremessos, já que o diâmetro do carretel dele não é muito grande, né, comparado a um molinete desse aqui. Veja que o diâmetro é bem menor. Então ele não tem tanta facilidade para dispensar a linha, porém a pegada dele é uma pegada de custo-benefício, tá? É um molinete da Fox, apesar que eu disse que não ia falar sobre marca nem nada, mas é um molinete que eu achei bacana para entrada, principalmente para quem está começando, beleza? Porque como eu falei, eu não fico tão limitado com um equipamento desse. Só com relação realmente a o que aconteceu aqui, né, que acabou quebrando, eu tive que fazer um reparo, mas enfim, um molinetezinho com carretel em alumínio. Aconselho e mais ou menos nessa mesma pegada, tá? É interessante e eu acho que é muito importante o pescador saber, antes de comprar um equipamento, um molinete de pesca ou até mesmo uma carretilha, porque também isso se aplica às carretilhas, a taxa de recolhimento, que é algo que quando as pessoas fazem unbox ou fazem review de determinados equipamentos desses, eles acabam não comentando ou deixando um pouco de lado sobre esse tipo de informação, ou simplesmente passando por cima. O que é a taxa de recolhimento? É a quantidade de linha que o meu molinete vai recolher por manivelada completa, certo? Então, se eu der um giro completo na manivela, tá? O meu molinete ele vai girar a alça dele,
certo? Uma certa quantidade de vezes, e eu vou ter um recolhimento, né, de X metros ou X centímetros por manivelada. E o que é que isso vai diferenciar na minha pescaria? Por exemplo, em pescarias que você faz longos arremessos, né, acima aí de seus 30, 40, 50, ou em casos de você estar arremessando mais de 100 metros, quanto menos giro na manivela você der para sua linha chegar até a beira da praia, né, mais rápido ela vai ser recolhida, né? E no caso em molinetes que tem uma taxa de recolhimento baixa, você vai precisar dar mais giros na manivela para que a sua linha possa ser totalmente recolhida. Teve até um vídeo recentemente que o Targino publicou, né, que o Baixo estava com um peixe engatado, e ele começou a recolher, e Targino perguntando: onde é que está o peixe? Está longe, está longe, está longe. Então é nisso que vai melhorar ou piorar a minha pescaria. Se eu tiver com um molinete onde a taxa de recolhimento dele é mais alta, ele puxa mais linha, então eu vou recolher o peixe mais rápido. Se eu estou com um molinete que a taxa de recolhimento dele é mais baixa, eu vou demorar mais para recolher o peixe, consequentemente o peixe tem mais tempo para brigar e para tentar fugir. Onde é que eu vejo isso? Geralmente em molinetes que ele vem só com um único carretel, ele pode vir essa informação no próprio corpo do carretel, tá? No caso desse aqui, ela é de 4.1.1, ou seja, para cada volta completa na manivela, a alça do meu molinete, ela vai girar 4.1.1 vezes, ou seja, ela vai dar 4 voltas e mais um pouquinho, para isso para cada volta completa na manivela, tá? Em casos onde o molinete ele vem com mais de um carretel, como esse aqui, certo? Esse molinete, o fabricante ele vende com 2 carretéis. Essa informação ela vai estar no corpo do próprio molinete, tá? Ela vai estar aqui, ó, no próprio corpo do molinete. E também pode vir a mesma informação na bobina, tá? Ele pode vir também na bobina. No caso dessa daqui, ela tem 4.6.1, ou seja, esse molinete aqui, ele recolhe um pouco mais do que esse. Por quê? Porque as engrenagens dele são maiores e o diâmetro da bobina é um pouco maior. Então, por exemplo, enquanto esse aqui, por manivelada, ele vai recolher ali por volta dos seus 80, 90 centímetros. Já esse outro aqui, ele vai recolher em média de 70 a 60 centímetros de linha. Então, isso em uma pescaria faz toda a diferença. Principalmente em pescarias de longa distância ou durante a briga com o peixe, tá? Então, é importante você saber qual é a taxa de recolhimento e quantos metros ou quantos centímetros esse teu molinete vai recolher de linha, a cada vez que você der um giro na manivela. Então isso é muito importante, tá? Principalmente na pesca praia, porque é uma pescaria onde você costuma fazer longos arremessos, né? Então, por exemplo, um molinete onde você vai ter uma taxa de recolhimento mais alta, a sua pescaria não vai ser tão cansativa, porque você vai precisar dar menos volta na manivela. Em molinetes com a taxa de recolhimento mais baixas, como é o caso desse aqui, para uma pesca de longos arremessos, eu vou ter mais dificuldade, eu vou cansar mais, porque ele recolhe aqui em média de 35 a 40 centímetros por volta, comparado a um desse, que recolhe aí quase 1 metro. Então, assim, se eu jogar a linha na mesma distância, com os 2 molinetes, consequentemente esse aqui vai recolher mais rápido do que esse, quase o dobro do tempo. Beleza, pessoal? Então é isso que você precisa saber no momento que você vai comprar o teu molinete, saber sobre a taxa de recolhimento, tá ok?